É isso aí, nação. Bora lá analisar nesse momento o programa Jogo Aberto e ESPN Brasil falando aí sobre o Flamengo. O Flamengo, infelizmente, perdeu pro Botafogo e agora vira o canhão para a partida da Copa do Brasil, a estreia do Flamengo contra o Amazonas, partida que vai acontecer no Maracanã nesta quarta-feira. Mas vamos analisar nesse momento, porque o Tite está pressionado no Flamengo, né? Muita gente aí falando sobre essas 3 partidas que o Flamengo está sem vencer. Vamos analisar juntos nesse momento, mas chega deixando seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Aí, nação, antes do vídeo, eu quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas que hoje se cadastrarem usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado e o código promocional Meu Mengão React, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. Mas para você participar, você que costuma fazer os seus palpites, vai lá, corre, clica no link que está no primeiro comentário fixado, faz seu cadastro e coloca o cupom de desconto Meu Mengão React, tá bom? Dessa maneira, você vai ganhar até R$ 1.560 de bônus para você fazer o seu palpite, tá bom? 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo. Corre lá e aproveita, é somente para as primeiras 20 pessoas aqui do nosso canal. Já deixa os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição. Bora então para as notícias do Flamengo. No Maracanã, bateu o Flamengo por 2-0 com autoridade, jogando um futebol muito interessante, não apenas ontem, naquele horário cruel das 11 da manhã, mas o Botafogo vem de uma sequência positiva, comandado pelo Arthur Jorge, e agora a gente mostra essa história para depois comentar os detalhes por aqui. Botafogo! Só mesmo um super-herói para vencer as adversidades do calor às 11 horas da manhã, no Rio de Janeiro. Que golaço! Luiz Henrique, que lindo, que lindo e que lindo, que lindo, que lindo! Pois é, foi sob um sol forte que Flamengo e Botafogo se encontraram no Maracanã. Não vamos deixar com que o poder financeiro retire a melhor qualidade e tenha jogo 11 horas no Rio de Janeiro, em Recife, daqui para lá. Gente, não dá. Não dá. A saúde vai arrebentar, hein? Poderíamos ter tido um espetáculo melhor se tivéssemos outro tipo de condições, outro horário para podermos fazer este jogo, porque é de facto muito, muito exigente. Depois de poupar boa parte do elenco no meio da semana, Tite usou força máxima no clássico e dominou as ações da partida, principalmente no primeiro tempo. Bruno Henrique, de letra, chegou a balançar as redes, mas estava impedido. Luiz Araújo e Pedro também tiveram chances de finalizar, mas sem levar tanto perigo. Já o Botafogo pouco atacou em 45 minutos. Quando conseguiu finalizar, foi em jogadas de contra-ataque. A surpresa estava guardada para a segunda etapa. Jogada ensaiada. Savarino cobrou o escanteio na medida para Luiz Henrique, de primeira, balançar a rede. Esse foi o segundo gol do atacante com a camisa do Botafogo, que inovou na comemoração com uma máscara do herói Pantera Negra. Pela regra, Luiz Henrique deveria levar cartão amarelo pelo uso da máscara, mas Rafael Claus não advertiu o atacante. Minutos depois, o jogador levou cartão por uma falta cometida. Aí depois dessas polêmicas do presidente do Botafogo, falou um monte de coisa, a gente não sabe o que pode acontecer. Atrás no placar, o Flamengo voltou a dominar o jogo. Fabrício Bruno e Lohan, de cabeça, tiveram chances para empatar. A resposta do Botafogo foi trabalhada, de pé em pé. Jefinho parou na boa defesa de Rossi. O ataque alvinegro aproveitou uma recuperação de bola e Savarino recebeu sozinho para garantir a vitória. 2-0. Savarino! Savarino! Todo mundo estava na frente, o Tite recupera a bola, logo toca para Jefinho, aí eu estava do lado, chutei a bola com toda a minha força aí e graças a Deus que entrou. Essa foi a quarta vitória seguida da equipe, a terceira no Campeonato Brasileiro, fazendo o alvinegro, com 9 pontos somados, o novo líder da competição. Para mim o importante é ganharmos bem, ganhamos mais um jogo só, ganhamos só mais um jogo, temos muito caminho para fazer. Do outro lado, o Flamengo, que estava invicto na temporada, até o meio da semana, sofre a segunda derrota consecutiva em 2024.
Tite e os jogadores ouviram os protestos da torcida vindo da arquibancada. Quando a gente faz um trabalho, a gente olha de uma forma linear e ele sobe. Em alguns momentos, inevitavelmente, ele vai descer e vai perder confiança. Mas também eu tenho a experiência que no momento em que ele aprender, e ele aprende com a adversidade, ele se retoma mais forte. É a única forma, ficando quieto e trabalhando mais. Para o que se espera do Flamengo, ainda é pouco. O que vem sendo apresentado, Arrascaeta vaiado pelo torcedor, a equipe parece que ainda não tem aquela fluência que no Campeonato Carioca demonstrou desde o princípio. E todos aqui elogiavam o Flamengo pelas atuações, pelos placares construídos. Vinha de uma sequência muito grande, sem perder clássicos cariocas desde o ano passado. O último foi, inclusive, diante do Botafogo, a última derrota. E o Botafogo, por sua vez, está trabalhando de maneira quieta, discreta. O Arthur Jorge chegou, perdeu na Libertadores, perdeu para o Cruzeiro no Brasileirão e agora engrenou, goleada, vitória em clássico, ganhou do Atlético Goianiense. Eu achei que o Arthur ia ter um pouquinho mais de dificuldade em fazer o time jogar, porque estava chegando agora, conhecendo o futebol brasileiro. Pegando um time que ainda tinha um pouco do resquício da temporada passada, essa questão principalmente emocional que a gente falou tanto, mas 2 jogos não vencendo depois da estreia dele e agora parece que é um Botafogo pelo menos equilibrado. Não dava para jogar de igual para igual contra o Flamengo, então o Botafogo foi muito bem taticamente e começou a aproveitar as oportunidades no segundo tempo, porque o horário é um horário ruim, tanto para o Flamengo quanto para o Botafogo, porque há um desgaste físico muito, muito grande. Mas aí quando se ouve a coletiva do Tite, e principalmente do Kleber Xavier, que falou ali também, falou da dificuldade de jogar na altitude, da dificuldade do campo sintético. Não sei se o Flamengo tivesse ganhado, se teria essa narrativa em relação aos jogos. O fato é que o Flamengo, e o Tite comentou ali sobre um gráfico, né? O Flamengo está oscilando agora. É difícil pro torcedor, e torcedor vaiar o Arrascaeta, que eu não concordo, que é um dos jogadores mais regulares da equipe do Flamengo, mas torcedor de time grande não tem paciência quando o time não consegue 1, 2, 3 vezes não jogar bem, não desempenhar bem. Agora, eu gostei muito do Marlon Freitas, acho que foi o melhor em campo, na minha opinião, pelo Botafogo. Savarino muito bem. E teve a polêmica também, justamente lá no gol do Savarino, o gol que definiu 2-0, porque o Flamengo reclama de uma falta na origem ali, na chegada, né, na área, que teria acontecido para cima do Fabrício Bruno. E eu quero saber se você marcaria Loirão, essa falta ou não, do Diego Hernandes. Loirão, para mim, o Fabrício Bruno se deixa cair. Sabe esse contato que é para disputa de bola e tudo mais, ainda mais se... Não, independentemente, né? Mas ainda mais sendo um zagueiro que tem que estar mais firme nesse tipo de disputa. Para mim há o contato, obviamente, corpo com corpo ali, mas eu acho que o Fabrício Bruno se deixa cair. Eu acho que a interpretação da arbitragem foi essa. Porque se ele aguenta firme a proteção, ele consegue até sair jogando. Então, para mim, eu acho que a arbitragem acabou agindo corretamente nesse lance. E o Fabrício acreditou que a falta seria marcada. Também outra reclamação é que o Luiz Henrique não ganhou um segundo cartão amarelo, né? Não teve 2 acúmulos de amarelos, depois foi substituído. E aí acabou aqui também, para o Flamengo, foi algo prejudicial. Aí chama atenção, porque regra é regra. E era o Klaus, que o Botafogo não queria que apitasse jogos. Aí não tem muito o que falar, não. Regra é regra. Errou o Klaus. Pantera do Fogão. Vamos ouvir Arthur Jorge e Tite falando depois da vitória do Fogão por 2-0. Vamos lá, aos professores aqui, ó. A vitória para mim é importante, seja contra quem for. Aquilo que valorizo são os 3 pontos. É um jogo mais ganho para mim. Não tem muito mais do que isso. Compreendo que para a torcida, para aquilo que é historicamente a rivalidade entre um e outro clube, possa ter outro impacto. Para mim o importante é ganharmos bem, ganharmos mais um jogo só. Ganhamos só mais um jogo, temos muito caminho para fazer, não só em termos daquilo que é a evolução da equipa, mas também daquilo que é o campeonato, onde teremos outros jogos tão difíceis quanto este, onde temos de estar preparados para dar resposta quando esses momentos chegarem. O futebol ele te traz esse componente como efetividade, como uma marca importante, né? Teve méritos o Botafogo de ter a efetividade com o seu modelo, com jogadores de velocidade, muita transição e qualidade técnica individual, para fazer o resultado. Nós, na etapa que nós tivemos, nos momentos que nós tivemos de superioridade, não conseguiu traduzir isso no gol. Em alguns momentos, e esse é um momento, que a gente dá um passo para trás e procura simplificar para retomar os caminhos das vidas. O Klaus é FIFA, é Libertadores, é Copa do Mundo. Ele vê o contato e fala, tem o áudio até já, né? E ele tá muito nada, foi embora, segue o jogo. Só que aqui no Brasil é aquela história, a cultura
do futebol brasileiro entende isso como falta. E aí, eu acho que está errado, eu acho que não é falta. Só que quando você não dá uma coisa que todo mundo dá, você gera um desequilíbrio. O cara fica esperando que você dê a falta. Tanto que o Flamengo para no lance. Então não pode parar contando com isso, né? O Flamengo para. E aí, no que para, toma o segundo gol. Mas, assim, é um segundo gol que ratifica a vitória do Botafogo, que já estava desenhada, porque estava óbvio que o Flamengo não tinha como encontrar a finalização. A melhor finalização foi a primeira do jogo, que foi do Luiz Araújo, numa bola que ele levantada na área, uma jogada de De La Cruz, Arrascaeta, Pedro, Luiz Araújo chuta a bola, passa perto. Depois daquilo, no momento que o jogo não estava muito definido ainda, o John não trabalha. É uma defesa que supera o ataque do Flamengo. Muito mérito do Botafogo, vai pro né? ataque, ele teve as armas contra o Flamengo, que aí estava um pouco mais aberto, porque estava tentando atacar, e permitiu o Botafogo ganhar. Assim, é o jogo. Se aquela bola do Luiz Araújo entra no primeiro minuto, ou nos primeiros minutos, talvez o caminho da partida fosse outro. Mas, da forma como caminhou, muito mérito para o Botafogo de saber se defender. E aí vou destacar um jogador na defesa do Botafogo, pouquíssimo falado, mas que para mim fez uma grande atuação ontem, que é o Bastos, o zagueiro que ganhou a posição. Mandou o Barbosa para o banco de reservas. Barbosa ontem entrando no segundo tempo. Muito firme, muito sério, tempo de bola, chegando junto, fazendo o trabalho de zagueiro. Zagueiro ali atrás. E colaborou muito para a vitória do Botafogo. E aquele gol do Luiz Henrique é um negócio fora do comum. Que é jogada ensaiada, mas não é só ensaiada. Como ele falou, no ensaio não deu certo. Mas no dia do espetáculo deu. É o que vale. Insistir no ensaio, mesmo que não dê certo. Agora, o Botafogo foi mais perigoso que o Flamengo. Porque o Flamengo ter posse de bola, isso estava nos planos do Botafogo. O Botafogo não foi surpreendido por isso. O Botafogo sabia que o Flamengo ia tentar propor o jogo. O Botafogo foi muito eficiente em bloquear e o Botafogo esteve muito mais próximo de fazer 3-0 num lance a mais que teve do que propriamente o Flamengo de ganhar esse jogo, de sair na frente. Tudo bem, o Flamengo tem ali um gol impedido do Bruno Henrique, tem aquela jogada com o Luiz Araújo no primeiro tempo, mas é muito pouco. O Tite falou em dar um passo atrás, eu estou mais preocupado em passo à frente. Eu acho que esse time perdeu aquela mágica de se pagar na frente. Toda vez que a gente falava do equilíbrio porque o Tite trouxe essa coisa defensiva para um time que se pagava na frente. Está deixando de se pagar na frente. Mesmo os gols perdidos, era um time que perdia muito gol, inclusive no Carioca. Até isso está sumindo. Esse domínio do Flamengo no primeiro tempo foi o que os antigos locutores chamavam de domínio estéril. Se o goleiro adversário não aparece, de que vale tudo isso? O Botafogo ganha esse jogo na dele, como ele pode ganhar. Você falou que o Botafogo tem muito talento. Os talentos que o Botafogo tem são justamente para fazer esse jogo aí. Gente pelo lado, gente criativa. Foi como o Botafogo cresceu na temporada passada, né? O Botafogo muitas vezes quando tinha que propor jogo tinha uma certa dificuldade, quando tinha que atacar ali com intensidade o corredor, fazia melhor. Me chamou a atenção um lance específico Esse lance aí. São 15 finalizações, né? Porque a do Bruno Henrique não entra na contabilidade. A única que foi no gol foi a do Bruno Henrique, que foi anulado o gol. Mas me chama a atenção, em um dado momento do jogo, o Bruno Henrique, ele pega a bola na intermediária de ataque, e ao invés dele atacar o espaço, como normalmente faz, até porque o Botafogo estava saindo, ele para e volta a bola para o campo de defesa. Isso irrita muito. Em outros tempos de Botafogo, de Flamengo, e assim, eu entendo que tem um processo dele voltando de característica do seu treinador. Eu entendo que tem um processo dele de retorno de lesões graves, ele já não é o mesmo Bruno Henrique de anos atrás. Já faz tempo, né, que ele voltou da Mas lesão. ele é um cara que normalmente ele vai pegar essa bola e com espaço para correr, ele vai atacar o espaço em velocidade. E aí o que vem do banco? Isso, pensa o jogo. Então assim, você desacelera muito o jogo. O Flamengo, ele tem jogadores na frente, o Pedro, que se o Bruno Henrique atacasse o espaço por ali, o Pedro estava correndo pelo meio. Seria uma opção. Isso tem me chamado a atenção no Flamengo. Tem sido um time muito mais de toque, dependendo dos passes do De La Cruz ou de um chute de média e longa distância de algum jogador, do que propriamente aquele time que tinha a intensidade que tinha velocidade pelos lados. Luiz Araújo até dá isso um pouco pelo lado direito, mas perdeu muito com a falta do Cebolinha pelo lado esquerdo. São características, ideias pavimentadas pelo treinador. Errado ou certo? Se der resultado no final da temporada, é sinal que
Ok, valeu a pena, mas eu senti falta disso. Me chamou muita atenção esse lance específico. O Bruno Henrique parando e voltar, ao invés de acelerar o jogo, ele para e volta a bola para o campo. Isso irrita muito o torcedor, porque você vê a chance de um contra-ataque, de jogar a bola na frente. Exato. É aquilo que a gente falava do Wesley do Corinthians agora há pouco. Se é o Wesley, ele talvez por ser jovem e tal, ele vai arriscar a jogada. E o Bruno Henrique normalmente arriscava a jogada. Não sei se ele estava cansado àquela altura do jogo, né, se o calor interferiu. Olhou pro banco. Ou se essa coisa mesmo assim, calma, aproxima, toca a bola. Só que quando você faz isso, você dá espaço para a defesa se remontar. Aconteceu isso com a seleção. Aí vai ter muita dificuldade de achar a finalização. Com uma defesa trancada. Se você consegue ganhar num contra um, jogar a bola na frente, você tem um caminho para chegar no gol. E a característica principal do Bruno Henrique é essa: joga na frente, usa aquela velocidade e a explosão que ele tem para criar uma situação de perigo. Mas se você quer trazer o Bruno Henrique para o jogo de aproximação, de tabela, de triangulação, ele perde o que ele tem de melhor, que é a verticalidade dele, que é a velocidade, a explosão. E aí fica realmente mais difícil. Então o Flamengo precisa entender o que está fazendo, porque o que está havendo é uma desconstrução da maneira do Flamengo atacar. Por exemplo, uma coisa que eu me bato sempre: o Flamengo, ele pretende povoar o lado do campo, né? Então ele tem o Cebolinha ou o Bruno Henrique de um lado, o Luiz Araújo do outro. Depois saiu o Luiz Araújo, entrou o Gerson. Aí é pé invertido. Com o pé invertido, você acaba com a possibilidade de levar a bola no fundo. Eugênio, mas levar a bola no fundo? Levar a bola no fundo para cruzar, porque assim você abre a defesa. Então a única bola no fundo que o Flamengo levou ontem foi no finalzinho do Wesley, quando entrou o Wesley. Estava vendo o jogo com os meus filhos, e meu filho falou assim: poxa, mas o Wesley é o cara que vai levar essa bola na linha de fundo e vai cruzar. E foi a bola que chegou mais perto do gol no segundo tempo. Ele cruzou um pouco forte, mas teve uma cabeçada para dentro e alguém tirou ali. Se alguém do Flamengo se antecipa, e pode fazer o gol de cabeça. O Flamengo do Tite, raras vezes, vai ao lado do campo para cruzar. Quando você vai ao lado do campo, você abre um infinito leque de possibilidades. Não, quando chega na intermediária entrada da área, traz para o meio, afunila e favorece a marcação. O pé invertido que você falou é uma... Eu ia falar moda. Moda parece mais pejorativo, mas enfim. Uma tendência do futebol mundial. Que muitas vezes dá certo, dependendo do time, dependendo da característica do jogador. E outras vezes não é o ideal. Você tem que ter as Você duas pode opções. colocar um cara destro do lado direito jogando na ponta. Ou um canhoto do lado esquerdo. E aí eu sempre cito a final da Copa do Mundo. Di Maria já funcionou várias vezes jogando pelo lado direito, é canhoto, sim. Na final da Copa do Mundo ele jogou do lado esquerdo, acabou com a França no primeiro tempo. O que acontecia com Rony e Dudu, quando os dois jogavam abertos? Eles trocavam às vezes. Eles trocavam. Claro. Eu acho que isso faz parte. Você tem que ter a possibilidade das duas situações. Exato. O ponta que joga com o pé invertido, quando traz para dentro, ele tem o chute. E às vezes ele abre espaço para o lateral que vem. Só que se você não tem o lateral que passa para ir no fundo, você inibe, você facilita a defesa. A defesa já sabe que ele vai trazer para dentro para tentar chutar. Você tem que ter as duas possibilidades. E quando é o ponta que chuta, ele não precisa do centroavante, né? Então pode tirar o camisa 9. Eugênio. Ontem, por exemplo, uma coisa que eu fiquei assim olhando para o jogo, em determinado momento no final, o Bruno Henrique entra também para jogar dentro da área, junto com o Pedro. Sim. Em nenhum momento se procura um dos dois para fazer uma tabela, usar o pivô. Pedro, fica aqui, segura a defesa. Eu vou aproximar, vou tocar a bola, você ou recebe e gira, ou devolve a bola para mim de uma tabela. Não, é sempre pelo lado do campo que estava bloqueado. Você sabe que antes da Copa do Mundo, eu estive na CBF e conversei com o Tite. E perguntei para ele exatamente isso, sobre essa tendência. Por que hoje quase nunca você vê um destro jogando na ponta direita, um canhoto? E na seleção ele fazia isso também. Vinícius Júnior, Rafinha... que já é a maneira que eles jogam, inclusive, nos seus clubes, na Europa. Perguntei por quê, não pode? Tarará. E a resposta dele, ele falou, muitas vezes, quando o cara, por exemplo, o cara que é canhoto joga do lado direito e vai para dentro, ele falou, tem a opção do chute e tem a opção que ele abre o corredor para um lateral que vai passar. Mas quando o lateral passa, né? Mas o lateral tem que ser um lateral que apoia, um lateral que vai ali de fundo. O Ayrton Lucas é um lateral que vai. Muito, ele usava muito. Depois que o São Paulo ele começa a mudar. O Rodinei, quando estava no Flamengo, lembra? Exatamente, mas é diferente. O Vinícius Júnior, o Ancelotti mudou a posição dele. Quem foi cair pelo lado esquerdo? O Rodrigo, nos jogos contra o City.
Sim, eles mudam, né, também durante o jogo, não mudam? Mais por dentro ou até mesmo caindo às vezes pelo lado direito. Você pode mudar. E o Gabigol e o Bruno Henrique no auge Flamengo 2019, eles mudavam toda hora. Sim. O Gabigol vinha para direita, o Bruno Henrique para o meio, Gabigol ia para o meio. Eles mudavam durante o jogo várias vezes. A gente atribui muito isso ao técnico, mas isso às vezes é percepção dos jogadores e do técnico que dá a liberdade. O técnico tem que dar liberdade. Ou não liberdade. Ou não. No jogo posicional ou do aposicional. Né? No jogo posicional, você pode trocar o jogador de posição, mas vai ter que ter sempre alguém mais ou menos naquela faixa ali. O jogo do Fluminense, por exemplo, o ano passado, permitia ao Keno sair da esquerda e ir para a direita. O Keno que é mais um que está faltando, né, naquela lista que eu falava do Fluminense, que não está jogando. O Keno saiu, o gol da abertura do placar na final da Libertadores, tem Keno e Arias construindo a jogada pela direita juntos. Cruzamento para o Cano fazer o gol. Eles têm liberdade no Fluminense. Eles tinham, esse ano está bem menor essa liberdade, até porque nem está chegando a bola na frente, né? Não está conseguindo passar do meio de campo com a bola. Tem vários fatores, por exemplo, essa coisa do cara puxar para o pé bom, o pé que ele quer usar, você perde tempo. Em futebol, o tempo é muito importante. Agora, você tem casos como o Júnior, que foi um dos maiores laterais esquerdos, destro. É o que eu falei, depende do time, depende da qualidade do cara, depende do jogador. Que virou meio campista. Se você tem o Robin no auge no seu time, é maravilhoso. Aquele canhoto pelo lado direito, todo mundo sabe que ele vai colocar para dentro e chutar. E ninguém consegue tirar a bola dele, ele vai lá e faz o gol. Mas não dá certo só porque ele é um canhoto pelo outro lado. Ele joga muito. Ele é o Robin. Porque ele joga muito. Eu sou de uma época, eu cresci vendo destro na ponta direita, canhoto na ponta esquerda e grandes jogadores. Grandes jogadores, dribladores que levavam pro fundo. Portaluppi. O Renato era um absurdo. Jogava de João ponta. Paulo, que jogou no Santos. Às vezes o Renato até ia para a esquerda, mas naturalmente jogava pela direita, preferencialmente jogava pela direita. Zé Sérgio, professor, lembra do Zé Sérgio? Zé Sérgio, o que ele fazia na ponta esquerda. O que me chama atenção, e não só com o Flamengo, mas na maioria no futebol, é que cada vez mais a individualidade daquilo que você falava do Wesley, ou o diferente, está sendo minimizado para coletivo. Não, coletivo, bola, todo mundo toca, aquela coisa. Pô, mas às vezes você tem que ter o cara diferente. Tem que ter. O cara que vai pra dentro, o cara que rabisca, contra uma defesa fechada, o coletivo não funciona. Exatamente. É para isso, o inusitado aqui no futebol é a diferença. O Zico, quando se tornou técnico no Japão, ele falava muito disso, que os jogadores japoneses eles eram muito disciplinados na vida. Então, faltava a eles essa coisa do improviso, do inusitado, daquilo que o adversário não esperava. Quando um dos jogadores do Zico fez um gol no meio do campo, na saída no Japão, o Zico mandou aquele vídeo para todo mundo. O Zico mandou um vídeo dele vendo o lance na televisão e vibrando, falando assim, consegui, finalmente, depois de tantos anos, olha aí, um ex-jogador meu, o japonês, olha o que ele fez, o inusitado, o inesperado. Você vê, agora recentemente, lá, o jogo que para muitos foi a final antecipada da Champions agora. Real Madrid todo lá atrás, travadinho. E o City não entrava. O Guardiola olha no segundo tempo e fala o seguinte, Doku, entra você lá, sai driblando. É o cara que quebra a linha. Ele entrou para driblar, acabou, empatou o jogo, depois não conseguiu a virada, mas foi a energia dele no drible que conseguiu levar o City para o empate naquele jogo. Então, assim, você tem que ter um jogador que tenha a autorização, né? Liberdade para criar. Vai, meu filho. Arrisca aí. É isso aí, nação, tá? Então as últimas informações do Flamengo, vamos ficar de olho aí no Mengão pra ver o que vai acontecer, se o Tite vai fazer alguma mudança, mas nós vimos aí ontem o Flamengo se arrastando em campo no segundo tempo, hein? Coisa difícil, meus amigos, porque poupou tantos jogadores, né, na partida contra o Palmeiras, depois contra o Bolívar, pra se arrastar no segundo tempo contra o Botafogo, mas vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.